Fala galerinha do oitavo ano, aqui é o professor Pili de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa nona aula. Bom pessoal, vamos começar o caderno 2, tá? Página 4. A arte está nas ruas? Com certeza, né? A gente vê uma imagem de uma instalação luminosa num edifício em Nova York, na Times Square, a famosa Times Square, é o centro coração de Nova York, nos Estados Unidos. Essa obra de arte foi feita por Jenny Hauser em 1986 e diz o seguinte, está escrito aí, Protect me from what I want. Bom, a tradução literal do que está escrito aí é proteja-me do que eu quero. Proteja-me do que eu quero. Então é de as liberdades individuais, né? Os Estados Unidos é um país livre e não aceita a intervenção do Estado nos direitos individuais, na liberdade, né? Liberdade acima de tudo. Depois a gente vê aí um rapaz jogando bola com perna de pau, depois a gente vai se aprofundar nesse tema aí. Aqui embaixo a gente vê uma xilogravura, né? Que é aquela arte que talha madeira e aquela imagem em alto relevo vira como se fosse um carimbo, né? E que coloca a folha por cima e sai a imagem impressa. Então isso aí é do José Borges, chama Cantoria de Viola, chamado de J. Borges, né? O nome mais conhecido, J. Borges, mas o nome dele é José Francisco Borges. Ele é conhecido como J. Borges, é um artista cordelista, que é literatura de cordel, né? Trabalha com literatura de cordel, que é tipo um folheto, né? Uma literatura popular aí em verso, ou um simples cordel, que é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, né? Como se fosse uma poesia. É originado aí em relatos orais, primeiro, né? E depois impresso em folhetinhos aí. E chama cordel porque é penduradinho nos cordões para ser vendido, como se fosse um prendedor de roupa mesmo. Né? Ele é poeta, é um dos mais famosos xilógrafos de Pernambuco, nasceu em 35, então ele está com 87 anos, na cidade de Bezerros, em Pernambuco, continua morando lá até hoje, tá? E começou esse trabalho de xilogravura aí, primeiro para ilustrar histórias em cordéis, né? E hoje elas ainda são vendidas a colecionadores, artistas, intelectuais, né? Inclusive já até publicou vários álbuns. Mas enfim, só para a gente se situar aí nessa imagem da capa do nosso capítulo. E aqui está o futebol de perna de pau, de uma foto mais ampla, do Estandarte Companhia de Teatro, tá? Isso aqui é na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, tá? Então, na verdade é uma forma, é um esporte, mas eles estão interpretando. Observe que até o goleiro está com capacete aqui, né? Impossível. Tem alguns jogadores pintados, né? Com o rosto pintados de palhaço, enfim. E a rua é de paralelepípedo, bem difícil assim de caminhar, então faz a gente refletir uma série de coisas, né? Profundas sobre essa forma de teatro aí. E aqui embaixo a gente vê Retirantes, o nome dessa esculturinha do mestre Vitalino. É uma escultura em barro, tá? O mestre Vitalino, ele é maravilhoso, super respeitado no mundo todo, né? O nome dele é Vitalino Pereira dos Santos, né? Conhecido como mestre Vitalino. Nasceu em Caruaru, tá? Que é uma cidade de Pernambuco. Olha Pernambuco aí mais uma vez, né? E, enfim, faleceu lá também. Foi um importante artesão, ceramista, popular e músico também. Ele é considerado um dos maiores artistas da história da arte do barro no Brasil.
Só para vocês terem uma ideia, hein? Bom, mas agora a gente vai falar sobre arte urbana que realmente está literalmente nas ruas, né? A gente vê uma imagem aí, ó, de uma intervenção urbana, seguido de um registro fotográfico. Claro que esse motociclista que passou aí é anônimo, a gente não sabe quem foi. O importante é o registro da imagem em fotografia, tá? Essa imagem em fotografia chama Metabiótica 8, de Alexandre Orion, em 2003, em São Paulo. Parece que realmente a imagem, o grafite na parede cria vida ali, né? Amarrado ao... Parece que ele segurou ali na alça da bolsa do rapaz ali, tá sendo levado, né? Bom, nesse capítulo vamos abordar a trajetória da arte de rua. Veremos que ela não está restrita ao campo visual, nenhuma técnica apenas como grafite, comum em diversas cidades do país. Se bem que aquela imagem daquele grafite, o grafite foi um meio, né? Foi apenas um meio de produção, porque a arte final realmente é a fotografia. O grafite foi uma parte transitória da arte final, que foi a fotografia, né? O motociclista, a moto ali, enfim, a mochila, tudo ali faz parte do meio. Provavelmente aquele rapaz, aquele motociclista foi contratado e foi previamente pensado ali para passar ali naquele momento com uma determinada velocidade também, né? Para que a foto fosse registrada. Então por isso está falando de diversas técnicas, né? Não só o grafite. Sabemos que as ruas das cidades comportam o âmbito público da convivência, tendo como elementos expressivos as artes visuais e a música, que compõem parte desse cenário cultural espontâneo. Quer dizer, não é contratado. Dificilmente alguém vai contratar para fazer uma arte de rua, que é uma coisa bem espontânea, sai do próprio artista à vontade e a criatividade dele de se destacar, de fazer, de acontecer a sua arte. Então faremos então uma análise dessas modalidades tão comuns ao nosso cotidiano, que por muitas vezes deixam de ser devidamente observadas e valorizadas. O dia a dia, né? A correria do dia a dia não deixa a gente observar isso que está diante dos nossos olhos toda vez que a gente passa pelos centros da cidade. A arte de rua. Quando inicia a arte de rua? Não há um tempo, nenhum lugar determinado para o surgimento da arte urbana ou de rua, pois sua história é tão antiga quanto a história da humanidade. Não importa quão longe viajemos no tempo, há sempre exemplos que provam esse nascimento plural e o crescimento de intervenções urbanas. Entre os pioneiros que usaram as cidades como telas para sua arte está Tommy Joseph Kislak, que foi um dos precedentes do grafite moderno, que veio depois, né? Ele registrou seu nome em todo o Império Austro-Húngaro no início do século XIX, que vai de 1801 a 1900. Aí a gente vê, né, um registro aí de inscrição de Kislak em uma rua na Áustria em 1830. Bom. Zoom. Valorizando o ato de explorar a cidade, o situacionismo foi um dos movimentos artísticos mais importantes do século XX, até 2000, né? Liderado por Guy Debord e iniciado em 1957. Esse movimento preocupava-se em romper com rotinas e papéis cotidianos e construir situações, entre aspas. Seus participantes estavam interessados em planejamento urbano e arquitetura. É a beleza dos prédios, né? Experimentavam um ambiente urbano de uma nova maneira e registravam suas descobertas e experiências, denominadas por eles como derivas. Derivas é o nome das obras de arte deles.
Outro termo básico para a experiência situacionista é a psicogeografia, que quer dizer o estudo dos efeitos específicos do ambiente geográfico sobre as emoções e o comportamento dos indivíduos. Bom, os situacionistas acreditavam na necessidade da realização e da supressão da arte, ou na abolição da arte como uma esfera separada da vida, e na realização ou integração da paixão e da beleza da arte na vida cotidiana. Tá? Bom, você sabia? No final dos anos 80, o Muro de Berlim, famoso Muro de Berlim, que dividia a Alemanha Ocidental e Oriental, que dividia, evidentemente, a capital também da Alemanha entre a parte oriental e ocidental, que é Berlim, né? Foi intensamente utilizado como tela de grafites. Pichações na parede foram transformadas em intervenções artísticas. A porção norte do muro tornou-se especialmente um espaço para o grafite ao estilo estadunidense dos Estados Unidos. Após a reunificação da Alemanha, 118 artistas de vários países foram contratados para decorar o que sobrou do muro. Tá aí uma foto do Muro de Berlim de 2014. Bom, na década de 70 houve uma explosão do grafite pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde se projetaram para o sucesso internacional artistas que atuaram diretamente na denominada street art, que é arte de rua, né? Como Jean-Michel Basquiat. Antes de iniciar sua carreira artística como pintor em telas, Basquiat realizava pichações pela cidade de Nova York com o codinome Samo. O artista surgiu na efervescência da cena urbana nova-iorquina, em que os trens e as estações do metrô eram a principal plataforma de intervenção dos grafiteiros. Lembrando que, mesmo sendo um grafite muito bonito, se for feito em local que não é autorizado, é uma pichação. Para ser grafite tem que ter autorização, tá? A não ser que você registre aquilo em fotos, depois deixe o próprio poder público apagar aquele grafite. Aí fica só em registros e imagens fotográficas. Veja um compilado das técnicas mais comuns utilizadas na arte urbana. Picho é uma forma anárquica e ligeiramente à parte do circuito da arte tradicional da pintura, que utiliza uma tipologia específica. Bom, tipologia é a forma das fontes ou letras, ou seja, o seu desenho composicional das letras. Tá? Então, por exemplo, a gente pode ver aí uma fachada do espaço Humanar, em São Paulo, onde a arte de Kripta Jan aconteceu. Tá? Então você observe que existem, parece uma calçada, né? Ou parece uma parede, pode ser em calçada, parede, enfim, com letras, né? Letras estilizadas, cada pedacinho uma letra estilizada. Pintou a parede toda. É um tipo de técnicas de pintura mural, tá? Aí nós temos o grafite, que é uma pintura mural que utiliza tinta spray já completamente incorporada e aceita no mercado de arte, tá? Existem até estabelecimentos comerciais, interior de estabelecimentos comerciais que utilizando o grafite. Esse não tem nome, tá? De Eduardo Cobra, em Nova York. Essa foto é de 2015. O grafite traz as imagens de dois artistas norte-americanos, o Andy Warhol, que é o loirinho ali, e o Jean-Michel Basquiat, que é o negro aqui. E também temos os stickers e pôsteres. No caso, as imagens são impressas agora, que pode ser coladas, como se fosse um adesivo mesmo,
uma maneira frequente de intervir no espaço urbano. Porque sticker quer dizer adesivo ou qualquer intervenção urbana em que a arte é colocada sobre muros, paredes ou aparelhos da cidade como forma de adesivo. A gente vê a imagem de um stickers em São Paulo, tá? Essa foto é de 2017. Outro tipo de intervenção urbana visual. E temos o stencil. O stencil, nesse caso, é uma técnica que corresponde ao uso de máscaras que vedam e moldam as camadas de tinta para a elaboração do grafite. Quer dizer, às vezes você quer fazer um grafite mais rápido, você faz um molde, né, com um furo no meio, ali que passa a tinta, né, que pode ser, dependendo se vai usar muitas vezes, um papelão, enfim, uma coisa mais sólida, tipo um raio-x antigo, você recorta, coloca e passa o spray por cima, tira e fica a imagem, né, como se fosse um molde. Aqui tem a famosa garota com balão de Banks, grande artista mural mundialmente conhecido, é uma pintura elaborada com uso de stencil. Ele usa muito, a característica dele é trabalhar com stencil, né? No Brasil, Mônica Nador. Tá? A Mônica Nador, ela realiza um trabalho de recuperação da autoestima local e de valorização do espaço público com o projeto Paredes Pinturas. O que ela faz? Ela artista, ela envolve intensamente a comunidade em frente a atividades diversas, sendo a proposta de intervenção em fachadas, em máscaras, em stencil, um dos principais destaques, né? A luz e o stencil também. Então, por estar no espaço público, a arte urbana ocupa uma posição privilegiada de visibilidade e acesso, contudo, justamente por estar tão explícita no cotidiano, muitas vezes ela pode ser facilmente ignorada. Então, dessa maneira, a partir do desenvolvimento de uma observação apurada e sensível da cidade, é possível enxergar a arte no dia a dia. E a gente vê uma pintura aí, numa moradia, numa casa em Cubatão, São Paulo, que é um projeto da Mônica Nador, que chama Paredes Pinturas, né? Ela mudou a fachada da casa aí, que era terrível. Tá? Bom, instalações artísticas nas cidades agora. A gente vê uma foto do antigo vagão de metrô em Nova York, com grafites. Então, o que é instalação? Já vimos na unidade anterior que se trata de um trabalho multidisciplinar que pretende criar uma espécie de ambiente para ser percorrido e explorado pelo espectador, né? Algumas instalações exigem a participação do visitante, né? Outras envolvem apenas o estímulo sensorial. Como se daria a instalação no espaço urbano agora? É possível, sim. É o que veremos a seguir. A exploração da arte de rua, com suas técnicas baseadas principalmente no uso do spray, nas décadas de 70 e 80 nos Estados Unidos, não aconteceu de forma isolada de museus e galerias. No entanto, a pichação e o grafite, que eram marginalizados no campo formal da arte, foram posteriormente absorvidos pelo mercado artístico. Neste campo, há uma predominância de artistas independentes e anônimos, nós não sabemos quem fizeram, por atuarem na cidade de maneira clandestina e muitas vezes não autorizada. Tais trabalhos estão mais sujeitos à efemeridade, quer dizer, que dure pouco tempo, ou seja, ao desaparecimento por não haver acordo sobre sua manutenção. Além disso, qualquer trabalho no espaço público está naturalmente mais sujeito a intempéries e ações predatórias que os demais. É aquilo que eu falei, né? Apesar de bonito, é pichação, porque não está autorizado. Aqui nesse caso, o vagão abandonado virou um local, foi apropriado para ser um local de exposição de arte. Tá? Você sabia? Um dos principais movimentos mundiais de arte pública é a Cow Parade, algo que pode ser traduzido como o desfile das vacas. Desde 1999, essa parada tem percorrido diversas cidades em todo o mundo, inclusive pelo Brasil. Artistas locais são convidados a pintar as vacas de fibra de vidro, que aparentemente eram brancas, né? E que são instaladas em diversos pontos da cidade. Tá aí uma das vacas decoradas. Cow Parade, em São Paulo, em 2017.
A pessoa está andando aí não tem jeito, né? Você tem que ver, né? Muito muito explorativo aí da visão humana. A gente vê outra imagem que é uma instalação da série Mulheres São Heroínas, do artista francês JR, no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Tá? Você vê que é uma escada, né? Uma escada e foi lindamente grafitado aí. Essa imagem fantástica. Bom, zoom. Arte relacionada na estética relacional é um termo cunhado pelo historiador francês Nicolas Bourriaud na década de 90 e se refere a uma modalidade de arte praticada no Brasil desde a década de 60. A arte participativa. Essa modalidade propõe a diluição da fronteira entre a arte e vida. Isso quer dizer que os projetos de estética relacional tendem a romper com o espaço físico e social tradicional da galeria de arte ou do ateliê isolado. Quer dizer, a estética relacional tem como objeto a totalidade da vida como ela é vivida, ou um ambiente social dinâmico, em vez de tentar apresentar mimeticamente o objeto retirado da vida cotidiana. Quer dizer, o coletivo artístico baiano GIA, que é um grupo de interferência ambiental, propõe a arte relacional em diversos trabalhos. No caso aí, o carrinho do GIA, por exemplo, consiste em servir cafés na rua, reproduzindo os carrinhos tradicionais de venda de bebidas e doces no Nordeste do Brasil. Olha só. Virou uma obra de arte. Aquela intervenção, né? Estética. Bom, enquanto isso, manifestações artísticas convencionais também ocupam espaços públicos de diversas maneiras. Grandes instituições ou mesmo órgãos governamentais convidam artistas para instalar obras em suas jurisprudências. Tais demandas geram grandes instalações de arte que requisitam enormes estruturas para sua realização. Muitos artistas se destacam na criação de intervenções de grandes proporções. Um deles é o indiano Anish Kapoor, que utiliza materiais como mármore e bronze e alta tecnologia como aço inoxidável e fibra de vidro na elaboração de abstrações esculturais. Lembrando que as intervenções e as instalações são efêmeras, duram um determinado tempo e depois registrado em foto, vídeo, depois é montado em outro lugar. Aí a gente vê no Gold Gate, de Anish Kapoor, em Chicago, uma cidade dos Estados Unidos, em 2011. Olha que escultura. Sensacional, né? Outros trabalhos fazem uso da linguagem publicitária, né, divulgação, né, de produtos aí, mesclando-se aos anúncios de produtos, como as frases marcantes da artista norte-americana Jenny Hoser e os luminosos do artista chileno Alfredo Jar. Esse aí é da Jenny Hoser, que a gente já tinha visto lá no início do nosso capítulo, né? Na Times Square. E aqui do lado, e agora é a logo For America, que é um logo para a América, né? Do Alfredo Jar, que é a projeção do painel luminoso também da Times Square de Nova York. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de música. A música também está nas ruas? Opa, né? A música nas ruas. Bom, a gente vê uma imagem aí do show do MC G15 em São Paulo, uma imagem de 2017. Você já ouviu falar da cultura hip hop, dos MCs, mestres de cerimônias, e da literatura de cordel, que a gente já apresentou para vocês? Bom, essas manifestações estão de alguma maneira interligadas na cultura nacional. Alguns desses termos em língua estrangeira estão tão intensamente diluídos no vocabulário que dispensam tradução. São conhecidos mais no exterior do que aqui, né? Bom, você sabia? A cultura hip hop se desenvolveu nos Estados Unidos no final dos anos 60. Seus integrantes eram principalmente pessoas da juventude negra e latina, provenientes de espaços marginalizados das grandes metrópoles.
As grandes transformações urbanas em um agravamento do contexto econômico estimularam a criação de soluções para lazer e o extravasamento criativo dessa população segregada, quer dizer, deixada de lado, né? Os elementos que compõem o movimento hip hop são a dança, com as características robóticas e do breaking, né, do breakdance, também do street dance, tá? O ritmista responsável por eleger e colocar as batidas musicais, que é o disc jockey, o DJ, e o mestre de cerimônias, o MC, né, que canta, que elabora, né, com o DJ, o Rhythm and Poetry, ou ritmo e poesia, a música rap. Encerra o conjunto a expressão visual feita com grafite. No Brasil, o rap se popularizou entre as décadas, lembrando que também o basquete e o skate, o basquete 3 e o skate também são relacionados à cultura hip hop. No Brasil, o rap se popularizou entre as décadas de 80 e 90, quando proliferaram os b-boys, né, que são os DJs que tocavam os breaks, né, das músicas, ou seja, as partes constituídas apenas pelas batidas, né, estimulando as pessoas a dançar. Quer dizer, os jovens que dançavam nesses intervalos eram chamados de break boys e break girls, né? Ou b-boys, ou b-girls, na forma abreviada, né? Então os b-boys são os bailarinos desse tipo de música. E os MCs nas grandes metrópoles, principalmente na região da capital paulista. Então o mestre de cerimônias é o responsável por trazer a voz e as ideias para o hip hop. De certa maneira, tem grande semelhança com os repentistas do Nordeste e do Nordeste brasileiro, né? Os repentistas, que ficam cantando com viola, pandeiro, enfim, sanfona ou apenas com pandeiro, os repentes que eles chamam, que são aquelas musiquinhas que repetem a mesma melodia e são ritmadas e improvisadas na hora, a letra é improvisada naquele momento. Então a literatura de cordel, além de ser composta pelo cordelista, no caso quem cria a literatura de cordel é o cordelista, também pode ser uma forma de registro de muitos dos repentes, tá? Lembrando que repente é de improviso, típico do norte e nordeste do Brasil, tá? E reflete o cotidiano das pessoas, que cantam os desafios da realidade local, assim como as denúncias e os desabafos contidos no discurso afiado dos MCs, né? Que são uma outra forma também, às vezes até improvisados. Eles fazem repentes, eles fazem raps improvisados também. Assim, similarmente ao pluralismo expressivo do hip hop, a junção entre o repente e o cordel será composta pelo cantor e instrumentista e por uma parte gráfica, que é a expressão do repertório em livretos, com capas geralmente ilustradas com a técnica da xilogravura. Lembrando mais uma vez que a xilogravura é uma técnica de gravura, tá? Que o artista escava a superfície de madeira para criar uma matriz, né, de impressão, como se fosse um molde. Ao entintar a superfície, a parte superior, né, dessa matriz, e imprimi-la colocando papel, né, obtém-se a xilogravura. Aí a gente vê uma imagem da literatura de cordel, né, uns livretos, que eles são vendidos assim nas praças, né? Dessa maneira, como se fossem roupas penduradas com o prendedor de roupa. Isso aí no Rio de Janeiro, nesse caso, tá? Uma foto de 2009. Bom, interligando os saberes. Então a literatura de cordel é uma forma de contação de histórias em verso, né? Ritmados em poemas e poesias. Originalmente era de transmissão oral e com o tempo foi sendo escrita e impressa. Não tem exatamente essas histórias não têm um autor, porque é de domínio popular, tá? É considerada uma literatura popular e foi difundida no Brasil pelos portugueses a princípio, no século XVI, vai de 1501 a 1600, a partir de Salvador, na Bahia, para o restante do Nordeste. O cordel evoluiu da balada, que é uma canção popular de narração curta, cujo estilo característico cristalizou na Europa e no final da Idade Média. O cordel servia como uma forma de comunicação de notícias em lugares onde não existia os jornais, né? Então, assim, os repentistas, né, no caso, os artistas que cantam versos de improviso ou violeiros, iam de cidade em cidade cantando histórias. Ao longo do tempo, foi se transformando e se enriquecendo
com instrumentos como a viola, os pandeiros e as rabecas também, que é uma espécie de viola de 3 cordas, mais maior assim, e com som mais grave. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!